Entrevista do dia. E o entrevistado desta terça-feira é o presidente do Sindicato de Habitação, o Secov. Ele é o Geraldo Paiva, né? Vamos falar hoje sobre o manifesto pela legislação urbanística da capital. Mas eu já vou, daqui nós temos uma pauta para falar e tudo mais, vamos explicar tudo isso. Mas eu tenho algumas curiosidades também com relação à habitação. E eu vou começar batendo um papo já com o Geraldo mais tranquilamente, depois a gente entra nessa coisa de plano diretor e tudo mais. Geraldo, tudo bem? Como é que tá? Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Ô Geraldo, quando fala em habitação, eu me lembro de uma situação. Aí alguns vão falar assim, nossa, que especulação imobiliária e tal, mas não é. Questão de amizade, trabalhei durante um tempo. Aliás, eu comecei a fazer rádio porque eu fazia um programa chamado Rádio da Gente, em que eu entrevistava, uns programetes que eu entrevistava o prefeito da época, que era o Nelsinho. Aí eu falei assim, Nelsinho, pra onde Campo Grande vai crescer? Porque as prefeituras têm ali o plano e tal, né? Não pode divulgar, porque aí sim seria especulação imobiliária. Ele falou assim, Joel, se eu pudesse te dar uma dica, e eu não posso, eu diria pra você que é o Rita Vieira. Eu falei, ó, o cara me enganando, Rita Vieira, um monte de mato, não vai pra lugar nenhum isso aí, terreno de 1.500 conto, não vou investir no Rita Vieira. E aí o Rita Vieira virou o que tá virando. Por que eu tô perguntando isso? Pra onde que a gente, assim, projetando, né, essa coisa, pra onde que Campo Grande ainda deve melhorar, vamos dizer assim? Joel, essa pergunta eu vou falar pra você. Ele jogou e ele sem querer acertou. Podia não ser. Podia não ser. Eu vou dizer por quê. Eu vou tentar te contar um pouquinho da história. Vai ser bom que eu não fico mais devendo também, então eu vou achar que, né? Antes da gente entrar no plano diretor, eu vou contar um pouquinho da história para as pessoas entenderem como é que foi. Em 1988, a Campo Grande teve a primeira lei do uso solo, onde ela objetivou o seguinte. Não tinha nem shopping ainda aqui, né? Não tinha shopping, não tinha nada. 88. Acabava aqui no... Nada. A Acabava Ceará, na Ceará. A Ceará era de trocamento. A Ceará era o nosso anel. O que acontecia? Naquela época, os estudiosos, arquitetos estudiosos falaram o seguinte, olha, a cidade tem que ser dividida em 3 partes. Uma parte para moradia, uma parte para comércio e serviço e uma terceira parte para a indústria. Isso foi feito em Campo Grande. Campo Grande separou-se a parte aqui do nascente para a residência, separou-se a parte das indústrias, que é o núcleo industrial, e o serviço ficou concentrado no centro. Passado o tempo, a Campo Grande é uma cidade bastante moderna no aspecto de legislação urbana. Ela foi das primeiras capitais do Brasil a ter plano diretor, né? Então, ela tem preocupações, tem um quadro de urbanistas bastante qualificado. Tivemos presidentes do Planub, presidente da Semadur, pessoas muito competentes que estudaram o assunto e foram evoluindo. Com o tempo, nós descobrimos que essa teoria de que residencial para cá, comercial para lá, indústria, estava errado. Porque as pessoas, que isso é um dos grandes problemas de Campo Grande. Você tem que deslocar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir lá longe para ir para o meu emprego. Eu preciso a indústria, o núcleo industrial, o que aconteceu com o industrial? Ele veio, o núcleo industrial da saída do Campo Grande, ele veio a não evoluir, por quê? Porque ele precisa de gente morando perto dele para atender aquela indústria. Ô Geraldo, eu morava na Pioneira e trabalhava no Bordon. Era 272 ônibus. Sem contar que o das 5, que eu precisava pegar para estar às 7h30, ele não parava nem com essa brava. Descia um pouco de gente, subia outro pouco, você rezava para pegar o de 5h30. Tá batendo a informação, tá batendo. Então, o que aconteceu? Com o tempo, os estudiosos... Mas isso foi em 97, antes de eu ficar rico. Os estudiosos perceberam o seguinte, que a cidade moderna, ela precisa ter um emprego perto da moradia. Precisa ter o colégio perto da moradia, o hospital perto da moradia... E as indústrias precisam ter moradia para ter o pessoal atendendo. Então, se isso, depois de muitos estudos, não a nível Brasil, mas a nível urbanísticos, Barcelona é assim, as grandes capitais bem urbanizadas são assim. O que se fez? Esse novo plano diretor, o que ele criou? Ele criou a possibilidade de você poder ter o emprego perto da casa, para que a gente evite esse problema de deslocamento, que é o problema de mobilidade em Campo Grande. Quem que define? O que é esse plano diretor? Quem que define ele? Como é que isso é definido? O plano diretor é o seguinte, o executivo vê todos os problemas que ele está tendo na cidade. A prefeitura, A prefeitura, o executivo, e manda para um conselho, chama Conselho Municipal da Cidade, que é o famoso CMDU. Ele tem o nome de CMDU como apelido. Ele chama Conselho Municipal da Cidade. Nesse conselho... Quem compõe ele? Nesse
compõe 48 entidades. Eita. Vou dar um exemplo para você. Presidente do Conselho da Região do Anhanduizinho, presidente do Conselho da Região do Prosa, presidente do Secov, presidente do Conselho dos Arquitetos do Brasil, presidente OAB, uma série de entidades que participam, e eu estou te falando alguma, o CREA, Conselho de Engenharia, o CAL. Todos têm cadeira lá. Todos têm cadeira. E se discute isso. Aí o executivo faz um projeto de lei, vendo os problemas que ele está tendo, e leva para o Conselho das Cidades analisar, fazer sugestões, e os pessoal dos bairros colaboram. Olha, tá faltando, você pode estar pensando, mas tá faltando área verde, tá faltando isso, tá faltando aquilo, e tenta colocar dentro do plano diretor todos os problemas, como drenagem, mobilidade, disponibilidade de serviço público, como escola, creche, posto de saúde e tudo mais. Isso tudo é planejado. O Conselho Municipal das Cidades, ele faz um relatório, ele é consultivo, ele não é deliberativo, ele pega o material da prefeitura, faz um relatório e encaminha para a Câmara dos Vereadores. Os vereadores vão lá e aprovam como a lei proposta pelo Executivo. O último plano diretor... Lá tem uma comissão também, né? Tem uma comissão. Além das reuniões que esse conselho faz, o Executivo também, a Prefeitura, faz algumas audiências públicas desses bairros, pedindo para o pessoal do bairro dizer quais são os problemas, o que a cidade está demandando, e você tenta botar tudo nessa lei. Quando vai para a Câmara ainda faz outras audiências para ouvir ela formar a opinião dela. Esse plano diretor de Campo Grande, além das propostas do Executivo, as emendas sugeridas por esses conselhos regionais, ainda houveram mais de 100 emendas do Legislativo. O Legislativo fez mais de emendas no projeto. Então foi um projeto bastante discutido, bastante democrático. Há alguns conflitos que a gente descobre que alguns conflitos têm. Hoje eu posso ter um supermercado na esquina da minha quadra. Pode. O supermercado terá que tomar medidas que possam diminuir qualquer tipo de impacto ambiental que tenha, que é o famoso estudo de impacto de vizinhança. Geraldo, eu preciso ir para o intervalo, na volta a gente continua explicando aqui, né? Porque antes da gente entrar na situação, vamos entender esse plano diretor. Rapidíssimo intervalo e a gente já volta, batendo papo com o Geraldo Paiva, presidente do Sindicato de Habitação Secov. Mega Meio-Dia, com Joel Silva. Boa tarde, Nilo Araújo. Tá na minha escuta o Nilo Araújo. Grande abraço. Tem pergunta do Adriano Faria, já aqui pro Geraldo Paiva. Geraldo, a gente estava explicando aqui a questão do plano diretor. Você no intervalo aqui me contando que 10 anos tem para executar ele, para terminar, né? O plano diretor, ele vem numa lei que chama Estatuto da Cidade, que é uma exigência do Estatuto da Cidade com a lei federal, que a cada 10 anos você tem que atualizar ele. Então, o último foi, se não me engano, 2008, está aprovado, 2018. 18 até 28, então. Se não me engano é isso aí. Tem mais 5 anos, isso aí. Ele foi feito. Dentro desse período, o Executivo, claro, a Prefeitura, vai analisando o que o plano diretor fez, funcionou de bom, o que funcionou de ruim, e tenta corrigir o ruim e tenta melhorar o que foi de bom. Então, existe uma fase de monitoramento. O Executivo está na fase de monitoramento, pegando informações, sugestões, para que na próxima discussão do plano diretor ele seja... vai passar de novo para um crivo técnico de analistas do Executivo, da Prefeitura, depois também é obrigado a passar no mesmo Conselho Municipal, depois é obrigado a passar na Câmara dos Vereadores para a sua referenda, para a sua aprovação. Essa é a parte que mais me assusta, viu? Porque a gente fala, tá falando de técnicos, né? E geralmente o legislativo, bom, enfim, a gente tem que torcer para que as comissões, né, sejam técnicas também. A Universidade Federal e a Prefeitura, né, passaram a atuar em parceria. Essa questão de ciência com o serviço público, você acha que contribui? Contribui, porque muito da faculdade estão os professores, que são estudiosos, que analisam exemplos que deram certo em outros estados, outros países, e tentam implementar aqui. É muito importante, o que é bom para Campinas pode não ser bom para Campo Grande,
São biomas, Nossa, são situações Você vai diferentes. dizer pra mim que né? aqueles pontos de ônibus no centro, que era no meio da rua, que é bom pro Chile, não é bom pra nós? Não. Eu tô dizendo o seguinte. Não, porque é um exemplo. Isso, né? O exemplo. Você pega o que aconteceu na 14, eu acho, né? Sim. Aquilo era obrigado a ser daquela forma. Né? Então, era um plano de outra cidade. Pra nós virou uma desgraça. Isso que eu tô dizendo. Então, analisa-se, faz proposta e tenta implantar. Algumas, Zé, vai acontecer o seguinte, algumas vão acertar. E algumas nós vamos errar, porque é humanamente... Quer dizer que aquela história nossa, fala assim, porque Curitiba e tal, tem coisa que pode não ser bom. Tem coisa que não... Eu tenho certeza que tem coisa que não é bom. Por exemplo, os técnicos do passado, os especialistas do passado, como eu falei, em 88, achavam que tinha que separar a cidade. Moradia para cá, indústria para lá, comércio para cá. O que aconteceu? Não tinha moradia no centro. O que está acontecendo com o nosso centro? Morreu. O nosso está morrendo, porque não tem moradia, não tem pessoas andando à noite. A noite está virando um centro de drogados e prostituição, porque não tem vida noturna. O centro antigamente é cinema, o centro antigamente é restaurantes, tinha uma série de investimentos. Como não tem ninguém morando ali, esse pessoal vai embora. Tinha uma galera que morava em cima ali. Você está entendendo? Vai embora. Esses foram erros técnicos cometidos no passado. E aí as regiões, tudo tem as ruas gastronômicas e tudo mais, ninguém desce pro centro. O que está acontecendo? Essas são modernidades. Quando você me perguntou assim, para onde vai crescer? Há 10 anos atrás ninguém apostava que esse Pipicalagem, a Bom Pastor, ia estourar desse jeito. Então, a Ana Luísa de Souza, da Pioneira, já você é uma entendeu? rua. Então são o seguinte, isso para mim são vocações que muitos dos técnicos não percebem. E nós não podemos ir contra. Isso são tendências. E nós temos que tentar favorecer. Se nós olharmos a Bom Pastor, o que ela está gerando de emprego? Hoje, a Bom Pastor é muito mais saudável você andar na Bom Pastor à noite do que andar na 14 revitalizada. Com certeza. Então, nós temos que valorizar aquilo. O que nós teríamos que tentar fazer? Como é que fazer a 14 se aproximar da Bom Pastor e não o contrário? Se eu gostasse de pergunta difícil, eu ia falar assim, vamos comparar o que se gastou da Bom Pastor e o que se gastou da 14. É claro que eu não vou fazer esse tipo de pergunta. Até porque, o Geraldo, o plano diretor que está aí hoje, né? Como é que você enxerga ele? É bom para nós? Tem que executar? Está em execução? Como é que está isso? Ele está como é que fiscaliza ele está em isso? implementação, porque foram tomar essa decisão de adensar melhor a cidade, fazer que emprego, comércio, serviço e moradia tivesse tudo junto. Isso está sendo inserido na sociedade agora, de uma forma mais dinâmica. E isso, com o tempo, nós vamos ver. O que nos parecemos que algumas medidas nós vamos ter que tomar mais fortes. Por exemplo, falando do centro. Por mais que o plano diretor permita fazer grandes empreendimentos no centro, o centro vai precisar de uma medida diferente. Essas cadeiras que a gente falou, que você falou que diversas entidades têm, inclusive o Secov. O centro tem. Tem um representante do centro lá dentro. Então, mas vocês podem, essas cadeiras, vamos dizer assim, elas podem intervir agora e dizer, olha, não está indo, não está vindo. Não, elas têm que fazer agora, do período de monitoramento, elas têm que começar a avaliar o que deu certo e o que não está dando certo. É possível, então? Não, é possível não, está em constante avaliação. Esses membros do conselho são eleitos pelas suas regiões ou pelas suas entidades. Nós temos ONGs de morador de rua lá no conselho, né? Nós temos a EMA, a empresa de habitação lá no conselho. Nós temos diversas cadeiras que têm conhecimento, que colaboram no processo, né? Então, como eu falei, a OAB ela ajuda muito mais pelo lado do direito, muito pouco pela urbanização, mas ela ajuda a fazer o urbanismo ser de uma forma democrática e legal. Então, eu acho que é um esforço muito grande. As pessoas que, se um dia quiserem se interessar em participar, elas devem procurar as suas respectivas entidades, seus bairros, e tentar se eleger como representantes para poder trabalhar lá, defender seus interesses, mostrar suas preocupações. Campo Grande, você chega um amigo seu, desce de avião aqui e fala, vocês estão no paraíso. E nós temos problema. Nós temos um problema de mobilidade, nós temos um problema em épocas de chuva de alguns pontos de alagamento. Agora você acabou de falar de assalto, nós temos um problema. Nós temos que tratar esses problemas. E nós não podemos conformar com esses problemas. Nós não podemos chegar aqui daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos na revisão do plano do diretor, e não dizer que eu não olhei esses problemas como uma proposta de solução.
O cara desce no aeroporto, já tem um problema, que é o Tuiuiu morto lá. Até agora não resolveram. Um abraço pro Falcone, tá na minha escuta, né, Falcone? Grande abraço pra ele. Os caras fizeram o seguinte, só jogaram uma lona preta, né? Como se fosse um cadáver. Gente, alguém tem que resolver o Tuiuiu morto lá, hein? Uma vez eu briguei porque tiraram o jacaré soldado da rua, aí colocaram pra dentro do semiório. Depois descobri que tem 2 jacarés soldados. Joel, manda embalsamar e falar com a múmia do Tuiuiu, quem sabe vira ponto turístico. Eu acho, boa ideia. Nós temos o Adriano Faria, tá na ponta da linha aí, vamos ouvi-lo. Tá, Joel, Adriano Farias da Pioneira. Vou fazer uma pergunta pro presidente do sindicato da habitação aí. A gente sabe que essa questão do plano diretor e aí toda essa equação, todos os componentes dessa equação aí, não é algo simples, né? É algo gigantesco, são problemas que um vai entrando na esfera do outro, mas eu sou da construção civil, eu trabalho e eu sou parte dessa equação aí. E a pergunta que eu faço é a seguinte: a gente tem visto que a prefeitura, os órgãos legisladores têm se esforçado para criar um plano diretor, mas a gente percebe que eu, como parte da construção civil, estou percebendo uma escassez de mão de obra. Não tem mão de obra especializada em Campo Grande e parece que isso vem diminuindo cada dia mais. E sem mão de obra, infelizmente, é um fator de prejuízo e de aumento de custo para a cidade como um todo. O sindicato tem se preocupado com essa questão aí da mão de obra especializada na área da construção, ou não é algo que vocês têm observado? Adriano, bom dia, boa sua colocação. Campo Grande está bastante dinâmico. Nós tivemos um represamento durante a pandemia de construção. Você deve ter participado disso, obras pararam, não podia ter contato. E houve um represamento. E essa paralisação das construções, as pessoas precisam morar. Agora está acelerado. O que está acontecendo? O mercado imobiliário de construção está acelerado. Nós temos um agravante, que nós temos uma fábrica sendo feita de papel de celulose ali em Ribas, onde o reajuste que a fábrica deu é acima do que a categoria está pagando para Campo Grande. Muitos dos trabalhadores se deslocaram para lá, trabalham a semana lá e vêm morar aqui. Hoje, o que está acontecendo? O mercado da construção em Campo Grande está bastante aquecido. E isto faz a mão de obra sumir. Infelizmente, é uma notícia boa, porque quem trabalha disso tem emprego. É uma notícia ruim para quem precisa dessa mão de obra e tem que pagar um pouquinho mais para poder que a pessoa trabalhe na sua obra. Dura você achar rapaz, tenta um pedreiro hoje, você vê a dificuldade que você tem para achar. Né? É duas profissões, é neurologista e pedreiro, isso não é de jeito nenhum. Né? Cada um ganhando da sua, conforme, né, a demanda. Eu tô conversando aqui com o Geraldo Paiva, ele que é presidente do Sindicato de Habitação, né, o Secov. Né? Eu comecei aqui falando sobre o tema de hoje, que é o Manifesto pela Legislação Urbanística da Capital. Fala um pouquinho mais desse tema, desse manifesto. O que nós estamos fazendo muita gente está tendo muita desinformação atualmente, falando que o plano diretor foi feito por A, B, C, por partido político. Não foi. Ele foi bastante, bastante discutido. Existem, inclusive, houveram sugestões, inclusive do MP. O Ministério Público fez sugestões do plano diretor, foram encaminhados para o Planub, na época que era quem estava coordenando, foi aprovado no Conselho das Cidades, diversas sugestões. O MP deu sugestões, os vereadores deram sugestões. Eu não acredito, assim como leis, eu acredito que quase todas as pessoas que fizeram leis e participaram dessas discussões fizeram de boa fé. E no intuito de melhorar. Até porque todos que trabalharam no plano diretor são cidadãos de Campo Grande. Você falou da assessoria da Universidade Federal. Isso. As pessoas que estão nas universidades federais são moradoras de Campo Grande que querem o bem de Campo Grande. Eu não consigo ver um professor que esteja dando suporte para um plano diretor colocando um interesse particular em cima do interesse coletivo. Então, há decisões de interesse coletivo, como a decisão do adensamento. Pode ser que alguém fale, olha, eu não queria que tanta gente morasse perto de mim, mas é um interesse coletivo, não é um interesse particular. E em alguns momentos
alguns interesses particulares vão se sentir ofendidos pelo interesse coletivo. Isso pode acontecer. Assim como pode vir se instalar um supermercado do lado da sua casa. Não podia. Não é que não podia. Ali não tinha demanda para ter um supermercado. Hoje tem. Hoje tem gente precisando de um supermercado. Ele não quer ir longe para comprar um supermercado. Se ele puder comprar ali do lado, ele vai. Mas eu vou sentir o cheiro. Ô, Geraldo, Infelizmente, a modernidade a gente é fala essa. assim, ó. Mas vai ser um pouquinho mais caro, mas 3, 4, eu vou abastecer para ir lá longe. Vou comprar aqui mesmo, né? Exatamente. E se lembre que além disso... Espertos são os atacadistas, né? Que já estão colocando um atacado em cada região já. Se nós olharmos, Farmácia. nós tivemos um tempo na cidade que os mercados sumiram e viraram supermercado, depois hipermercado. Foi. Agora, com o plano diretor, pode ver que está voltando a ter novos pequenos mercados. Eles estão começando a disputar aquele público local. Ele está gerando emprego, está gerando renda, está gerando imposto e conforto para esses moradores poderem buscar. Eles podem optar. Eu posso não comprar no mercadinho, eu quero ir lá no mercadão, no atacadão, onde quer que eu use, no varejão, que é mais barato, vai. Ele vai deslocar mais longe. Mas passou a ter oportunidade de negócio. E às vezes você está à noite, está com os convidados lá, faltou o sal para você fazer, terminar o seu jantar. Você vai lá naquele atacadão 5, não, você vai ali naquele mercadinho, você vai gerar emprego, você vai gerar renda e vai gerar desenvolvimento para aquela região. E não tem fila. E não tem fila. Geraldo, obrigado pela sua participação conosco, que o tempo é estouradíssimo aqui, né? O Geraldo, que é presidente do Sindicato de Habitação, né? Falando desse manifesto pela legislação urbanista da capital, já quero deixar o convite que você voltar mais vezes para a gente entender um pouco desse assunto aí tão importante para a comunidade. Obrigado. Obrigado. Eu queria, de novo, colocar as pessoas que quiserem colaborar, entrem em contato com suas regiões, seus conselhos. Eles têm representante no Conselho das Cidades. Municipal da cidade. Vá lá, colabore, faça sua contribuição, discuta tecnicamente e possivelmente só tende a engrandecer a qualidade do novo plano de diretor que há por vir. Você acabou de ouvir Mega Meio